Boa noite, Hare Krishna. Então, mais uma semana começando. Então, a gente retoma aqui o Noites do Dharma. E hoje, para fechar esse mês assim com chave de ouro, é o dia do nascimento, o dia do aparecimento de Bhaktivinoda Thakur, um dos grandes mestres da tradição de Bhakti. Na verdade, ele é o revitalizador da tradição de Bhakti, da tradição da devoção, porque quando Krishna encarna como Chaitanya, seu avatar mais misericordioso, e traz, na verdade, não só o Yuga Dharma, ou Dharma para essa era de Kali, que é a meditação no mantra Hare Krishna, ele trouxe também uma filosofia, né, assim, específica, uma interpretação específica do Vedanta, porque existem muitas formas de se entender o Vedanta. Mais popular na Índia era o Advaita Vedanta, a compreensão de que, na verdade, a alma ela é totalmente una, né, em todos os sentidos com Deus, que na verdade só existe uma energia espiritual chamada Brahman, né? Tudo é essa energia, que é aquilo que nós chamamos de Deus, aquilo que nós chamamos de alma, na verdade sequer existe, não existe diferença, só existe uma única coisa, só existe essa substância espiritual, né, sem forma. Então essa é a versão do Vedanta, é a versão da filosofia védica que é advogado pelos impersonalistas, as pessoas que acreditam que na verdade não existe Deus, não existe a alma, só existe uma única substância espiritual, mas é uma única interpretação do Vedanta. Tem outras, né? Tem Dvaita Vedanta, Dvaita, Vishishta Dvaita, existem muitas outras, e aí Chaitanya, que é a própria encarnação de Krishna, ele vem e traz a interpretação dele do Vedanta, chamado Achintya Beda Tattva. Né? Então, Achintya significa inconcebível, e Beda significa igual ou diferente. Ele vai falar, não é que assim, existe Deus e a alma são duas coisas totalmente distintas, mas também não é que é a mesma coisa. Na verdade, a alma ela é igual a Deus porque ela tem todas as qualidades de Deus, ela é uma parte de Deus, né? Mas ao mesmo tempo é diferente de Deus no sentido de que tem sua própria personalidade, tem sua própria existência, e enquanto Deus tem qualidades transcendentais infinitas, Deus é infinitamente eterno, infinitamente sábio, infinitamente pleno de conhecimento, a alma tem todas essas características, só que em quantidade finita. Então, Chaitanya ele trouxe essas duas coisas, né? Ele trouxe tanto a explicação dele para o Vedanta, então é o próprio avatar de Krishna explicando a visão dele do Vedanta, e trouxe o Yuga Dharma, o processo dhármico mais poderoso para a era que nós vivemos, que é meditar no nome de Deus. Especificamente, ele enfatizava a meditação no mantra Hare Krishna como sendo a meditação no nome de Deus mais poderosa, porque ela poderia provocar o sentimento, na verdade, de aproximação com Deus com total intimidade, com total espontaneidade, e ele ainda indica que essa é a melhor forma de se aproximar de Deus, né? Que se aproximar de Deus é a coisa mais pura, mas se a gente se aproxima de Deus com esse espírito, né, assim, de buscar intimidade, buscar uma relação realmente espontânea, que é chamado de Vrajarasa, a doçura de Vraja, a doçura de Vrindavana, que Vrindavana é o local onde Krishna viveu sua infância, onde todos se relacionavam com ele com total amizade, né, sem considerar que ele era Deus, e por causa disso tinha uma relação totalmente amorosa com ele. Ele falou, isso ainda é o melhor sentimento para a gente se aproximar de Deus. E aí Chaitanya ele vem e ele traz tudo isso, e além de trazer essa filosofia, trazer esse humor, né, ou seja, essa forma pela qual nós poderíamos nos aproximar emocionalmente de Deus, ele ainda trazer uma interpretação própria do Vedanta. Ele fez muitos discípulos, e entre eles Rupa Goswami ele escolheu assim, né, como discípulo principal, e empoderou, dotou ele de potências assim transcendentais para poder escrever de uma forma sistemática toda esse conhecimento que ele estava trazendo. E Rupa Goswami, que é esse grande sábio, e outros Goswamis, outros 5 Goswamis, outros grandes sábios, se reuniram na cidade sagrada de Vrindavana, e lá eles se tornaram conhecidos como os 6 Goswamis de Vrindavana. Então eles sistematizaram toda a literatura védica, toda a literatura com conhecimento relacionado à filosofia de Chaitanya. Eles construíram templos para adorar Radha Krishna, eles fizeram todas essas coisas, né? E eles descobriram os lugares sagrados de Vrindavana, porque Vrindavana tinha se tornado perdido, né? As pessoas sabiam onde era Vrindavana, mas não sabiam onde
tinha acontecido qual parte dos passatempos de Krishna. Então, na verdade, eles fazem todo esse trabalho e aí a gente vê o movimento de Chaitanya experimentando assim, um florescimento, experimentando um crescimento. E aí, logo depois, eles são seguidos por vários outros devotos, né, grandiosos. Vem Narottama, Srinivasa, Shyamananda, depois Vishwanatha, Baladeva, grandes líderes dos devotos surgiram ao longo, né, dos séculos, desde o final do século XV até o final do século XVII, a gente vai ver grandes devotos, assim, né? Mas durante o século XVIII existe um esmorecimento, né? Assim, existe uma diminuição desse movimento de Chaitanya, desse movimento de Sankirtan, essa forma de se conectar com Deus através do canto congregacional dos nomes de Deus, toda a filosofia que Chaitanya tinha trazido, tudo isso é enfraquecido por dois motivos, né? O primeiro é que muitas pessoas começam a deturpar os ensinamentos de Chaitanya, e muitas delas eram carismáticas, né? Por exemplo, uma dessas pessoas que deturpa os ensinamentos de Chaitanya, ele começa a pregar contra o sistema de castas também, então isso faz com que ele se torne um líder assim muito popular, e outro cria uma espécie de seita secreta, os Ativadis, e aí atrai muita gente, tem muito poder, muita influência política. Tem os Sahajas, né, que começam a seguir os ensinamentos do Senhor Chaitanya, mas deturpam isso com interpretações sentimentalistas, materialistas, e por aí vai. Realmente tem todos os tipos de desvios, né? E tem até um grupo, né, que são os Oulas, que corrompem o ensinamento de Chaitanya, misturando com contaminações, com depravações sexuais, coisas assim pesadas. E isso faz com que muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas que tinham, né, alguma educação mais sofisticada, comecem a sentir repulsa pelo movimento de Chaitanya. Achavam que aquilo era o movimento de Chaitanya, o movimento de ficar cantando os nomes de Deus, uma coisa muito sentimental, não era o verdadeiro Vedanta. Então essas pessoas começam a buscar outras interpretações mais intelectuais do Vedanta, ou começam mesmo a buscar outros tipos de filosofias ocidentais, já que era a época do colonialismo britânico, começam a buscar filosofias mais sofisticadas que estavam sendo produzidas no Ocidente, aproximações assim mais eruditas do cristianismo, e por aí vai, né? Muitos se tornam ateus nessa época na Índia, e isso é uma parte do que acontece. A outra parte do que vai acontecer é que os verdadeiros seguidores de Chaitanya, assim, eles ficam muito frustrados com tudo isso, ver o movimento de Chaitanya assim, sucumbir, sumir no meio de todas essas interpretações erradas, e aí eles preferem se isolar, eles se tornam, que são conhecidos como babajis. Babajis são pessoas que vivem isoladas, vivem uma vida bem introspectiva, uma vida de renúncia, e vão cultivar eles mesmos, a relação deles com Deus, eles vão buscar amor por Deus na meditação deles, né? E assim, não se envolvem muito com o mundo, já que estava todo mundo deturpando tanto esses ensinamentos, isso faz com que eles percam, né, assim, o entusiasmo de levar esses conhecimentos a público e preferem compartilhar só entre pessoas seletas, sinceras. E aí, isso acontece ao longo do século XVIII. A gente vai encontrar que tem grandes devotos no século XVIII, grandes devotos de Krishna, como Siddha Krishnadasa Babaji ou Jaya Krishnadasa Babaji. Mas é isso, nesse espírito, né? Eles eram babadis, ou seja, pessoas que viviam em Vrindavana, em Maya, por nesses lugares sagrados, compartilhando conhecimento com poucas pessoas que se aproximavam deles, né? Eles não iam a público compartilhar esse conhecimento, esperavam as pessoas virem até eles. E aí, no século XIX, é que tudo muda, né? Assim, o jogo vira no século XIX por causa de Bhaktivinoda Thakura. Ele nasce com o nome de Kedaranatha, esse é o nome dele de nascença, né? E Kedaranatha é um dos nomes de Shiva, porque ele nasce numa família de seguidores de Shiva, o avô dele era um grande seguidor de Shiva, e ele nasce numa família, assim, aristocrática, mas era uma família que já não tinha mais riqueza, né? Assim, eles tinham prestígio, eles tinham bons relacionamentos sociais, mas a riqueza dele já tinha sumido já há um tempo, eles já tinham um pouco assim, né, de prestígio social ainda,
Então é desse tipo de aristocrata. Ele nasce numa família aristocrata, mas um pouco decadente, né? Mas assim, quando ele nasce, né, uma criança muito especial desde a infância, né? Ele já era muito inteligente e muito querido. E o avô dele, que era um astrólogo, né, prediz que ele ia fazer coisas bem grandiosas. E aí, só que o que acontece é que ele nasce num distrito, numa vila chamado Ula. E logo depois que ele nasce, assim, quando ele está no final da infância, né, começo da adolescência dele, tem assim, a vila dele de Ula, a vila onde ele foi criado, ela é praticamente varrida, né? Assim, tem uma peste que varre boa parte da população da vila. Inclusive, vários parentes dele morrem dessa forma, né? E ele já não tinha mais muito... A família dele já não tinha mais muito dinheiro, né? Então, assim, a avó dele, a mãe dele e uma irmã dele sobrevivem. E ele mesmo, fora isso, todo o resto da família dele morre, né? E ele não era um devoto de Krishna. Ele nasce numa família de devotos de Shiva, né? Inclusive que comiam carne. Ele fez tudo isso na infância dele. E aí, o que acontece é porque o avô dele tinha bons amigos, né, amigos que ainda tinham alguma força social. Quando ele perde a família toda, quase toda nessa tragédia, na verdade a vila dele é dizimada, alguns amigos do avô dele conseguem dele ter boa educação, mandam ele para uma das melhores escolas assim, inglesas, patrocinam, né, os estudos dele, e ele logo se interessa muito, né, por artes, por história. Ele é assim, destacado como um grande aluno, ele fazia muitos poemas. E aí ele consegue uma vaga na Universidade de Calcutá, que é a primeira universidade nos moldes de universidade, né? Como a gente conhece universidade nesse padrão ocidental, contemporâneo, né? Então, Bhaktivinoda ele consegue uma vaga na Universidade de Calcutá. Na época nem se chamava Universidade de Calcutá, se chamava Hindu College. Então ele consegue uma vaga lá. E quando ele começa a estudar lá, os professores, assim, que a maior parte eram ocidentais, ficam muito impressionados com ele, né? Ele até começa a escrever um poema épico chamado Poríade, na época de Alexandre o Grande. Um dos caras assim que bateu de frente com Alexandre se chamou Porus. E Porus ele não era só um grande militar, mas ele também era muito filosófico, né? Ele era aconselhado por muitos sábios, ele fazia questão de ter muitos sábios na sua corte. Então ele escreve um livro épico chamado Poríade, né? Ele planeja fazer em 12 volumes, mas ele só chegou a fazer os 2 primeiros, mas assim, os professores ficam muito impressionados com isso. E nessa época ele tem a oportunidade de estudar muitas filosofias. Ele estava insatisfeito com o hinduísmo como ele conhecia, né? O hinduísmo que o avô dele praticava, que os pais dele praticavam. Ele achava, assim, que tinha muita piedade naquilo, mas não convencia ele filosoficamente. Ele era muito inteligente, né? Então ele fica um pouco frustrado intelectualmente com o hinduísmo e começa a buscar outras filosofias. Ele acha que uma filosofia, para ser genuinamente espiritual, ela deveria ser universal. E ele via que o hinduísmo era uma coisa muito cultural, muito regional. E aí ele começa a buscar outras filosofias, ele começa a estudar a fundo o cristianismo, né? Um dos professores dele na universidade apresenta Milton para ele, né? Milton escreve Paraíso Perdido, que é uma das aproximações, uma das abordagens mais interessantes, mais artísticas, mais filosóficas do cristianismo. Quando ele lê aquilo, ele se interessa muito. Na época dele tinha uma ramificação muito popular do hinduísmo chamado religião Brahmo, né? E essa religião Brahmo era muito sentimental, muito fanática, e quando ele vê esse cristianismo assim mais puro de Milton, e ele estuda com grandes teólogos cristãos na universidade, ele acha o cristianismo muito superior ao hinduísmo, ou pelo menos o hinduísmo que ele conhecia na época dele, né? E aí ele começa a estudar outras filosofias, estuda os grandes pensadores do Ocidente, mas ele ainda sente que faltava algo. Ele gosta muito do cristianismo porque o cristianismo que ele estuda na universidade era filosófico, mas também era devocional, né? Ele estuda outras filosofias que não tinham esse lado devocional, e ele acha que, assim, muito incompleto, não satisfaz ele. E ao mesmo tempo, só aquele hinduísmo sentimental, religioso, né, cultos e cerimônias, mas que não tinham uma essência filosófica, também frustra ele. No cristianismo ele se sente mais feliz, se sente mais realizado,
mas ao mesmo tempo ele achava que faltava algo, e aí ele lembra da infância dele, né? Na infância dele, ele tinha um dos empregados do avô dele, vivia reclamando com um grupo de Vaishnavas, com um grupo de devotos de Krishna que pescavam perto da casa deles. Ele falava assim, vocês não podem comer carne, vocês são Vaishnavas. Os Vaishnavas têm que ser os mais puros, né? Ele falava, a gente pode comer peixe porque nós não somos Vaishnavas, vocês não, os Vaishnavas têm que ser os mais puros. Os Vaishnavas são os únicos que seguem o Dharma completamente. Ele lembrava do empregado do avô dele reclamando isso com esses devotos de Krishna que pescavam peixe, e ele ficava, caramba, eu quero entender esse Vaishnavismo, eu quero entender essa devoção por Krishna que, né? Mas, assim, ele tinha muita dificuldade de encontrar livros sobre a tradição de Bhakti, né, que é a tradição devocional de Krishna. Por quê? Porque nessa época pouca gente que realmente lia, o mercado consumidor de literatura, não estava muito interessado em Bhakti, estavam interessados em Advaita Vedanta ou então em filosofias ocidentais. E aí ele estava muito determinado, né? Aí ele termina a graduação dele assim com honras e ele vai viajar, né? Ele se casa, ele é casado já nessa época, ele vai viajar para poder explorar um pouco mais a Índia, buscar um bom emprego para ele. Nessa altura já a avó dele e a mãe dele, ambas já estavam bem idosas e a avó dele estava muito doente, ele precisava de uma renda. Até aí os amigos da avó dele tinham patrocinado ele, mas agora ele precisava, né? E aí nessas viagens que ele faz, ele acaba encontrando um outro avô dele. E esse outro avô dele tinha se tornado um sannyasa. Então, um monge, né, renunciado. E aí ele ouviu falar, né, que o avô dele, esse outro avô dele, tinha se tornado um sannyasa e morava ali perto de um desses lugares por onde ele estava viajando. Então ele resolve ir lá e conhecer o avô. Ele ouviu falar que o avô estava bem fraco para morrer já. E quando ele chega lá, muito pelo contrário, ele encontra o avô muito forte, muito robusto, né? O avô dele não comia nada durante o dia, né? O avô dele meditava o dia inteiro. E quando chegava meia-noite, o avô dele comia uns puris, né? Tipo uns pasteizinhos, assim. Ele comia puri com pimenta, só isso que ele comia. Meia-noite. O resto do dia ele não comia nada. E ele morava num lugar que tinha muitas cobras e serpentes. E, assim, ele pisava nas serpentes, assim, né? Ele mesmo, ele era muito forte, né? Ele mesmo ia e espantava as serpentes, assim, com o pé, não acontecia nada com ele. Ele fala, caramba, esse cara não vai morrer, meu avô tá muito forte, né? Então ele conversa com o avô dele, e o avô dele fala, não, eu realmente vou morrer daqui a 3 dias, né? E ele tava super forte. Ele falou, como você vai morrer daqui a 3 dias, né? Só que ele fala que o avô dele era muito especial, o avô dele tinha uns poderes místicos. E o avô dele fala, para de procurar esses empregos onde você está procurando, você tem que ir para tal lugar, lá você vai conseguir um emprego bom quando você fizer 27 anos. Até lá você aceita o emprego que aparecer. Não fica procurando bom emprego agora não, nessa época ele tinha uns 22 para 23 anos, ele falou, não é agora que você vai conseguir bom emprego. Você vai conseguir só com 27 anos. Até lá, estuda e aceita o emprego que tiver, mas você tem que saber uma coisa na sua vida. Você vai ser um dos maiores Vaishnavas de todos, então você tem que se preparar para isso. E o avô dele falou isso depois de 3 dias, o avô dele realmente morreu, meditando, sentou e morreu assim, meditando, né? E ele fica todos esses dias com o avô e ele fica muito impressionado. E aí ele vai para onde o avô dele falou que ele tinha que ir, né, com a esposa dele, e a esposa dele engravida, e aí nasce o primeiro filho dele, e quando o primeiro filho dele nasce, logo depois a esposa morre também. E aí ele fica sozinho com um emprego que ele consegue, assim, de secretário, um emprego que ganhava muito pouco, mal dava para ele se sustentar, mas ele tinha que sustentar a avó, a mãe, ele e o bebê. E ele, assim, não tinha muito jeito para cuidar com a criança, então a mãe dele cuidava da criança para ele poder trabalhar, se dedicar ao trabalho. Aí ele consegue um outro emprego que ganha mal, mas ele, assim, ele confia no avô dele, que o emprego bom ia aparecer quando ele tinha 27 anos, né? E nesse tempo ele fica estudando para conseguir um emprego melhor, mas ele está muito interessado em conseguir a literatura que fala sobre Bhakti, sobre devoção por Krishna. Né? E depois que o avô dele faz essa profecia que ele ia se tornar um grande Vaishnava, ele fica mais interessado ainda nisso. E era muito difícil conseguir livros sobre Bhakti, porque assim, a última vez que livros sobre Bhakti tinham sido publicados tinha sido em 1816. E fora isso, agora você só encontrava na zona rural. Na zona rural ainda tinha algumas pessoas interessadas em Bhakti, mas quando ele ia, né, ele fazia expedições, fazia viagens para conseguir esses livros na zona rural. Só que quando ele chegava lá, ele olhava para o livro e ele falava, isso aqui não pode estar certo, isso aqui não pode ser a verdadeira filosofia Vaishnava, e não era. Né, os caras, assim, as editoras que publicavam para esse público, como era um público assim, que tinha menor educação, eles publicavam qualquer coisa. Eles misturavam os livros, publicavam pela metade,
traduziam livros que não eram verdadeiramente Vaishnavas, e aquelas pessoas liam aqueles livros achando que eram os verdadeiros Shastras, as verdadeiras escrituras Vaishnavas, mas ele era muito inteligente, né? Então ele olhava e falava, não pode ser isso. Essa não é a verdadeira filosofia de Krishna, assim, né? E o que acontece, né, é que aí ele se casa uma segunda vez, né? E aí, quando ele faz 27 anos, como o avô dele tinha previsto, ele consegue um bom emprego, na verdade, um emprego excelente, como magistrado, né, um juiz do governo britânico. Aí ele ganhava muito bem, tinha respeito social, e aí ele tinha acesso à biblioteca de Rajapuri, né, assim, que era a biblioteca que tinha tudo quanto era livro, que você podia encontrar livros muito raros, e lá ele começa a encontrar livros Vaishnavas. E aí ele tinha ouvido falar sobre Chaitanya, essa encarnação mais misericordiosa de Krishna, tinha ouvido falar que ele tinha assim, algumas biografias sobre ele, e ele fica especialmente interessado numa biografia chamada Chaitanya Charitamrita. Então ele começa a mandar funcionários, empregados dele, porque nessa altura ele começa a ter vários empregados, ele fica realmente rico, né? E ele começa a mandar os empregados dele vasculharem a Índia para encontrarem uma cópia desse livro Chaitanya Charitamrita. E aí quando ele encontra, que ele pega, que ele lê esse livro assim, ele lê a primeira vez, e quando ele termina de ler o livro pela primeira vez, ele chega numa conclusão. Krishna é Deus, assim, ele não tem dúvidas, assim, não era nenhum dos semideuses, né? Porque ele fala que até aí ele tinha dúvida. Se Deus era uma pessoa, ou se Deus era Brahman, se Deus era só energia, se todos os semideuses eram deuses, só tinha um Deus específico, né? Mas quando ele lê esse livro a primeira vez, ele fala assim, eu entendo que Krishna é Deus. E aí ele fala que ele termina de ler, mas fica muito frustrado, ele acha que não entendeu alguma coisa ainda. E ele achava, né, quando ele lê, ele fica convencido que Chaitanya era um grande santo, mas ele não fica convencido que Chaitanya é um avatar de Krishna mesmo. Aí ele fala que ele lê pela segunda vez, ele acaba de ler a primeira e ele devora o livro pela segunda vez. E aí quando ele acaba de ler o livro pela segunda vez, ele vira e fica convencido. Ele fala, a segunda realização que ele teve é que Chaitanya não só era Krishna, como Chaitanya era a combinação de Radha e Krishna, e por isso era a manifestação mais especial de Deus. E aí ele fala que ainda assim ele fica frustrado e ele resolve ler o livro uma terceira vez. E aí quando ele lê o livro terceira vez, assim, na sequência, ele tem uma outra realização. Não só Chaitanya é a expressão assim mais magnífica de Deus, como o movimento que Chaitanya trouxe tinha que ser propagado para o mundo inteiro. Não era uma coisa ali só da Índia ou só da região da Bengala, que foi onde Chaitanya viveu. Não, era algo que tinha que ser propagado para o mundo inteiro, e durante a Era de Kali ia ser a principal manifestação de espiritualidade no mundo inteiro. E aí ele fica convencido de que a missão dele na vida é dar o pontapé inicial para isso acontecer. E aí ele resolve recuperar todos esses livros dos Goswamis, né? De Rupa Goswami, de todos esses grandes sábios que tinham feito a tradição de Chaitanya, assim, né, crescer, mas que depois, por causa daqueles motivos que a gente falou, diminuiu e quase se extinguiu. Então ele começa a procurar esses livros, né, e ao mesmo tempo ele começa a denunciar todos esses grupos falsos que seguiam Chaitanya, né, que falavam que estavam seguindo Chaitanya, mas que não era a verdadeira filosofia pura de Chaitanya. E ele até escreve um livro chamado Apasampradaya Swarupa, onde ele denuncia todos esses grupos, né, vai mostrando um por um, assim, como eles estavam errados. E não só ele escreve esse livro, como agora, como ele era um magistrado, como ele era um juiz do governo, né, assim, britânico, ele forma um clube do livro para poder estudar esses livros, né, e mostrar para as pessoas que aquela não era a filosofia de Chaitanya, aquela filosofia que eles conheciam de Chaitanya não era, ele mostrar qual era a filosofia real. E todo mundo conhecia ele, assim, por ser um grande intelectual, um dos grandes funcionários do governo britânico. Então as pessoas vinham até ele fazer parte desse clube do livro, né? E na época tinham outros grupos, assim, de intelectuais na Índia que faziam reuniões parecidas, que começam a ficar com muita inveja dele. E aí o que acontece é que ele escreve um livro chamado Shri Krishna Samhita, né? Quando ele escreve esse livro chamado Shri Krishna Samhita, é a explicação dele dos passatempos de Krishna, e é uma coisa assim genial, porque cada passatempo de Krishna, onde Krishna enfrenta um demônio, ele associa isso a um anarta, a um desvio que nós enfrentamos, né? Uma corrupção, uma determinada manifestação de egoísmo que a gente enfrenta na nossa vida espiritual. E quando ele escreve sobre isso, assim, uma interpretação totalmente única, né, dos passatempos de Krishna. E aí o Ralph Waldo Emerson, que era um grande filósofo norte-americano nessa época, que gostava muito da Bhagavad Gita, foi um dos popularizadores da Bhagavad Gita no Ocidente, ele, assim, ouve falar dos livros de Bhaktivinoda Thakura,
Só que ele queria ler esses livros, né? Só que ele não lia em sânscrito, em bengali, e Bhaktivinoda só escrevia nessas línguas. E aí ele escreve para Bhaktivinoda falando, olha, eu estou muito interessado nesses livros que você está escrevendo, estou muito interessado nessa filosofia aí de Krishna que você está falando, só que eu não consigo ler, você não pode produzir livros em inglês, né? E ele pede isso e quando Bhaktivinoda recebe a resposta, Bhaktivinoda fica queimando com aquilo dentro dele, né? E nessa época, Bhaktivinoda começa a ser reconhecido como um grande devoto de Krishna. E aí tem um outro Babaji, um outro devoto de Krishna de verdade, um devoto assim puro de Krishna, que é convidado para ir num desses encontros que ele estava fazendo e se recusa a ir. Se recusa e começa a falar para os outros Vaishnavas, para os outros devotos de Krishna, não vão, ele é um farsante, vocês não têm que ir. E aí esse Babaji, ele do nada, ele começa a sentir muita febre e quando ele dorme, ele tem uma visão de Jagannatha, da forma de Krishna como Jagannatha. E Jagannatha fala pra ele assim, você tá maluco, cara? Que isso? Aquele ali é um devoto muito poderoso, você não consegue nem conceber o poder dele, né? Então você tem que ir lá e pedir desculpas pra ele. E aí o Babaji acorda e vai na casa de Bhaktivinoda, pede desculpa para Bhaktivinoda e explica por que ele não achou que ele era um Vaishnava de verdade. Porque ele não usa nem Kanti, né, que é esse colar de Tulasi que os devotos usam, nem usa Tilaka, né, essa pintura de argila que os devotos de Krishna usam. Ele falou, você não usa nada dessas coisas? Como que eu ia saber que você era um devoto de Krishna de verdade? E aí Bhaktivinoda fala com ele, olha, eu só não uso isso porque eu não tenho um guru, porque eu não tenho um mestre que me treinou, não fui iniciado, eu tô aprendendo tudo das minhas próprias investigações, né? E aí ele vai, desculpa esse Babaji que ofendeu ele, né? Mas ele fica com aquilo, poxa, eu não tenho um guru, não tenho um mestre que me treina, realmente minha prática está incompleta. E ele começa a orar para Krishna enviar um guru para ele. E logo depois ele encontra um grande devoto assim que inicia ele, um guru que era um devoto muito avançado chamado Vipina Vihari Goswami, se torna o guru dele. Só que esse devoto, Vipina Vihari, né, ele era muito devoto assim de Krishna, né? E aí, depois que ele é iniciado, ele realmente bota para quebrar, Bhaktivinoda começa a pregar, mas Bhaktivinoda tinha essa coisa de pregar. E o guru dele, Vipina Vihari Goswami, não era tão pregador, né? Só que depois de ser iniciado por ele, ele resolve visitar Vrindavana, e em Vrindavana ele conhece Jagannatha Dasa Babaji, que inspira ele a pregar, né? Então, quando a gente vê a linha assim, de sucessão, normalmente fala que o mestre de Bhaktivinoda é Jagannatha Dasa Babaji. Quem iniciou ele foi Vipina Vihari, ele considerava os dois mestres dele, mas o mestre mais importante não foi nem quem iniciou ele, mas foi quem estimulou ele a pregar, botou nele esse espírito de pregação, que foi Jagannatha Dasa Babaji, que ele tinha uma característica, né? Ele vivia 6 meses em Vrindavana e 6 meses em Mai, porque são as duas grandes cidades sagradas dos devotos, né? Então ele assim é estimulado por Jagannatha Dasa Babaji a pregar muito. E aí ele constrói o Bhakti Bhavan, né, que é um lugar assim, onde ele mora com a família dele, mas também um centro de pregação. E lá ele começa a fazer discípulos e pregar muito, escrever muitos livros. E ele começa a fazer coisas que os devotos nunca tinham feito, né? Ele pegava os principais pensadores do Ocidente e escrevia livros que comparavam esses pensadores do Ocidente com Krishna, com a filosofia da Bhagavad Gita, com a filosofia do Vedanta, né? Então muitos devotos achavam que isso era até errado, assim, comparar com a filosofia ocidental, ler livros de filósofos ocidentais, mas não, Bhaktivinoda faz isso. Bhaktivinoda, ele escreve um panfleto chamado, assim, O Sistema de Casamentos na Bengala, né? Então ele começa a mostrar que aquele tipo de casamento, onde as meninas eram casadas novinhas, assim, casamento, né, que a mulher era prometida, né, casamento que era arranjado com o marido, ele começa a mostrar que aquilo, na verdade, não era uma coisa espiritual. Ele começa a mostrar que as mulheres eram muito maltratadas em nome do hinduísmo, e ele começa a distribuir esses panfletos em lugares públicos. Então, assim, ele começa a fazer coisas muito revolucionárias, né? Aí, o rei de Jagannatha Puri, que é uma cidade sagrada que, né, tem assim, um dos templos, que é um dos maiores templos da Índia, ele descobre que esse cara estava desviando verba, e esse cara é um cara que tinha muita influência social, e estava desviando muito dinheiro assim do Estado. Ele vai lá e expõe isso e aplica uma pena. Ninguém achou que alguém poderia desafiar esse cara. Ele vai lá, mostra a corrupção dele, desafia ele e dá para ele uma multa de que agora ele, com a verba dele, ele ia ter que usar o dinheiro dele para fazer 25 oferendas por dia para a deidade de Jagannatha, como uma forma de reparar o que ele tinha feito ao povo, roubando o povo, né? Depois esse cara tenta até assassinar ele, mas ele consegue sobreviver.
Então, assim, ele começa a fazer uma revolução espiritual, ao mesmo tempo filosófica e cultural na Índia, muito forte. Ele escreve novelas, né? Assim, novelas Vaishnavas. Ele tem essa ideia, as pessoas gostam muito de romances, de novelas, de ficção, então ele começa a fazer ficção devocional. Ele escreve primeiro Prema Pradipa, que é a história de 3 homens que viviam em Calcutá e queriam entender qual era a essência da vida espiritual, mas eles não sabiam ao certo, né? Então eles resolvem viajar para Vrindavana e começam a pesquisar em Vrindavana. E acontece que 2 deles assim acabam se tornando devotos de Krishna e o terceiro não. O terceiro fica iludido achando que a meta da vida é se tornar um yogi místico, desenvolver poderes, né? E acaba assim se desviando, não consegue achar, né? Então esse é um primeiro livro que ele escreve, depois ele escreve um que fica mais famoso ainda, chamado Jaiva Dharma. Então assim, coisa inovadora, né? Ele usa romances para propagar a consciência de Krishna. Ele se torna o administrador do templo de Jagannatha, né? E assim, e era uma coisa impressionante, porque ele era um pai de família, ele acaba tendo 10 filhos, né? Então ele tem 10 filhos, ele tinha uma rotina muito intensa de trabalho, mas ele conseguia resolver assim a quantidade de casos surpreendentes. Os biógrafos da época relatam que ele resolvia 14 vezes mais casos do que qualquer juiz da época, né? Ele tinha uma rotina muito intensa de trabalho, ele dormia pouquíssimas horas por dia, né? Parava assim de trabalhar só para poder comer, tomar banho, dormir, e era tudo muito contado, assim. Ele tinha um relógio de bolso e a rotina dele era muito cronometrada. Ele ia dormir 7 da noite, 10 da noite ele já acordava e ia assim estudar, depois ia cantar a japa dele, responder a correspondência, que ele recebia muitas cartas. Depois fala que quando ele acabava de responder a correspondência, ele tomava banho e tomava o desjejum dele, tomava o café da manhã, e depois que ele tomava o café da manhã, ele esperava a carruagem que ia levar ele para o trabalho, ele ficava andando assim na frente da casa, pensando em vários problemas teóricos que poderiam acontecer e falando em voz alta qual é a solução que ele daria para aqueles problemas que eram só teóricos. Então por isso que quando muitos problemas apareciam, ele resolvia em questão de minutos, enquanto outros juízes demoravam muito tempo, porque ele já antevia, ele planejava tudo, ele é realmente um gênio, né? E ele teve assim uma influência social muito grande. O governo britânico ficou embasbacado com ele, como poderia ser tão inteligente assim, né? E ele tinha um desejo muito grande de fazer uma instituição e propagar a consciência de Krishna pelo mundo todo. Mas isso era muita coisa para ele, né? Então ele resolve dar o pontapé ocidental, assim, o pontapé inicial para levar a consciência de Krishna para o mundo ocidental, né? E o Ralph Waldo Emerson tinha pedido para ele escrever algo em inglês, então ele escreve um livro chamado Chaitanya, Sua Vida e Preceitos, e manda para as principais universidades do mundo. Ele escreve, faz várias cópias e manda para as principais universidades do mundo, né? E além disso, ele ora muito para Krishna, ele pede para Krishna enviar um raio de Vishnu, né? Que ajudasse ele na missão dele. Ele fala, caramba, é muita coisa só para eu fazer, né? Tinha muita gente, por causa dele, se aproximando de Krishna, querendo se tornar devoto de Krishna, querendo se tornar devoto de Chaitanya, mas com esse espírito de missionário, de levar Krishna para o mundo todo, não tinha ninguém. Então ele ora para Krishna enviar alguém que tivesse essa mentalidade igual ele, né? E aí nasce o quarto filho dele, que chama-se Lalita Prasada, né? E que depois ia se tornar quem a gente conhece como Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que realmente fez a primeira instituição para poder pregar a consciência de Krishna no mundo todo, a Gaudiya Mata, e foi o mestre de Prabhupada, que foi quem realmente cumpriu, né, essa profecia. Bhaktivinoda, ele realmente faz uma profecia, né? Ele escreve um livro chamado De Moisés a Mahaprabhu. Ele mostra que sempre que aparece uma revolução espiritual na Índia, depois dessa revolução ela é mimetizada, ela é replicada em algum lugar do Ocidente. Então ele compara, né, os 3 grandes profetas do mundo ocidental. Ele compara Moisés, Jesus Cristo e Mohammed, profeta Mohammed. Na verdade, todos eles viveram no Oriente, mas a filosofia deles se tornou proeminente no Ocidente, né? Ele compara eles com grandes pensadores, com grandes filósofos, com grandes devotos da Índia. E aí depois ele fala que o maior filósofo da Índia é Chaitanya Mahaprabhu, que veio trazer Madhurya Rasa, relação muito doce, amorosa com Krishna, e que ia aparecer um devoto no futuro indiano que ia sair da Índia e ia levar essa Madhurya Rasa, essa doçura devocional que Chaitanya trouxe para o Ocidente. Essa é a primeira profecia que ele faz.
e depois ele faz a segunda profecia dele, falando que ia chegar o tempo onde franceses, russos, ingleses, alemães, todos eles cantariam Hare Krishna nas suas próprias terras, nos seus próprios países, né? E logo depois ele faz uma outra profecia falando que quando que ia chegar o tempo, né? Onde esses ocidentais eles iam todos para Kshiridama, Mayapura, para o local onde Chaitanya viveu, e lá eles iam se juntar com devotos bengalis, com devotos indianos, e todos iam cantar Hare Krishna junto. E depois com Prabhupada, todas essas profecias se cumprem, né? Prabhupada é o próprio devoto que pega essa filosofia e leva ela, né, faz com que ela saia da Índia e vá para o Ocidente, e aí abre a ISKCON no Ocidente. Então muitos devotos ocidentais cantando Hare Krishna nos seus próprios países, e depois todos eles vão para Mayapur, vão para o local sagrado do Senhor Chaitanya e cantam Hare Krishna com os devotos de lá. Então assim, Prabhupada cumpre todas as profecias de Bhaktivinoda. Além disso, Mayapur, o local sagrado de Chaitanya, como a gente só conhece, né, dessa forma por causa de Bhaktivinoda Thakur, né? Mais um dos feitos dele. Ele... assim, os devotos já iam para Mayapur, já peregrinavam para Mayapur, mas eles não sabiam onde eram os lugares específicos dos passatempos de Chaitanya. Tudo isso tinha se perdido, tinham passado séculos, né? Então, Bhaktivinoda começa a investigar, a pesquisar isso, e ele tem uma intuição de onde é o Yoga Pita. O Yoga Pita é o local onde Chaitanya nasceu, que é o local mais importante de Mayapur. E aí ele leva o guru dele, Jagannatha Dasa Babaji, até lá. E Jagannatha Dasa Babaji, ele era aleijado, ele era manco, né? Ele mal conseguia se mover, ele vivia dentro de um cesto, né? E os discípulos levavam ele nesse cesto para se locomover. Só que quando ele pega o guru, ele bota o guru nas costas e leva até lá, até o Yoga Pita, o local que ele achava que era o Yoga Pita, o local tinha uma potência espiritual tão grande que Jagannatha Dasa Babaji, que nem andava, ele começa a dançar e cantar Hare Krishna, assim, uma coisa impressionante. E aí ele confirma, aqui é o Yoga Pita, aqui é o local, né, dos passatempos de Chaitanya. Então Bhaktivinoda, ele começa a fazer isso, ele começa a revitalizar, né? Ele instala uma deidade de Gaura Vishnupriya, de Vishnupriya Gauranga, né, que é Chaitanya, na forma dele como um grihasta, né, como um chefe de família, com sua esposa Vishnupriya. Ele instala essa deidade deles lá e começa a revitalizar lá, transformar mesmo lá um local de peregrinação. Então ele fez tudo isso como um pai de família, né? Normalmente a gente vê assim, as pessoas achando que os monges, os renunciados que têm essa missão de propagar a consciência de Krishna, e a gente vê muitos devotos que são pais de família que acham que eles podem ser só consumidores, ir no templo, assistir uma palestra, canta a japinha deles quando dá tempo, ler um livrinho que alguém vai fazer para eles lerem. Mas Bhaktivinoda falou que não, cara, isso é, assim, pouca vergonha, todo mundo tem um dharma, todo mundo tem que cumprir, ajudar nessa missão. Ele era um chefe de família e ele fez coisas, assim, que milhares de monges juntos não conseguiriam fazer. Claro que Bhaktivinoda era um enviado de Krishna mesmo, mas ele serve como inspiração pra gente ver que todo mundo, não importa os compromissos que nós temos, a gente tem, assim, se a gente quer desenvolver amor por Deus, se a gente quer cumprir o nosso Dharma, a gente tem que ajudar nessa propagação do conhecimento espiritual, tem que fazer a nossa parte, não tem isso assim que tá difícil, tem que trabalhar, tem que pagar a conta. Ele fez tudo isso, ele deu o jeito dele, né? E deu o jeito dele como ninguém deu, né? Ele fez muita coisa, imagina, só o que a gente falou, ele escreveu mais de 100 livros, e assim, ele não era qualquer funcionário, assim, não. Ele era brilhante no emprego dele, ele era brilhante na família dele, não é assim que ele realmente tinha uma relação qualquer, ele negligenciou a família para fazer tudo isso, não. Se a gente vê a biografia, os filhos dele adoravam ele, a esposa dele era super parceira dele, ele tinha inclusive um relacionamento com a família que era muito à frente do tempo dele, porque a gente vivia ali numa sociedade que era extremamente patriarcal, né? O homem, ainda mais um homem rico como ele, assim, tinha os empregados que cuidavam dos filhos, mas não, ele tinha uma relação muito próxima com os filhos. Inclusive, quando ele viajava, porque ele tinha que viajar bastante a serviço, ele sempre levava um dos filhos com ele, para viajar com ele, para ele não perder o contato assim, com os filhos, né? Para participar da educação dos filhos. Então ele não foi negligente com o emprego, pelo contrário, ele era muito melhor do que qualquer outro funcionário do governo britânico na época dele. Ele não era negligente com a família, ele era super atencioso. E ele não foi nem um pouco, obviamente, negligente com seu dever espiritual. Ele descobriu o local sagrado dos passatempos de Chaitanya, escreveu mais de 100 livros,
cuidou do templo de Jagannatha Puri, que é um templo assim que só de funcionário tem 2.000 funcionários, recebe mais de 10.000 visitantes por dia. E ele administrava tudo isso, né? Ele dava palestras, ele construiu, junto com a casa dele, um centro cultural para ele dar palestra, chamado Bhakti Bhavan, como a gente falou, fez discípulos, cuidava desses discípulos, respondia muitas correspondências todos os dias. Então ele fez tudo isso, né? Ele dialogou assim com o mundo contemporâneo como nenhum outro devoto tinha feito, né? E ele usou tudo isso, ele usou a cultura, a educação, ele usou o poder, a riqueza que ele tinha, tudo isso a serviço de Krishna. E ninguém poderia ter feito o que ele fez. E ele teve essa influência tudo por 2 motivos. Primeiro, por causa da devoção dele a Krishna, que era extremamente profunda. E segundo, porque ele soube conversar com a sociedade da época dele, né? Assim, tinha muitos devotos puros de Krishna, né? Muitos não, mas tinha alguns devotos puros de Krishna na época dele, eram babajis, estavam lá adorando Krishna na deles. Mas ele não, ele levou Krishna de uma forma que era aceitável, era popular, que dialogava com a cultura contemporânea, né? Como a gente falou, ele contextualizou Krishna de acordo com os grandes pensadores ocidentais, de acordo com as inovações culturais da sua época. E além disso tudo, né, um dos grandes legados que ele teve foi treinar o seu filho, Bhaktisiddhanta, a prosseguir com a missão, e depois Bhaktisiddhanta treinou Prabhupada para cumprir totalmente a profecia do Senhor Chaitanya. Então, por causa de tudo isso, Bhaktivinoda ficou conhecido como o 7º Goswami, né? Tinha os 6 Goswamis de Vrindavana, eles eram conhecidos como Goswamis porque eles criaram templos, construíram templos, porque eles treinaram discípulos, e porque eles escreveram livros. E ele era conhecido como o 7º Goswami, porque tudo isso que os Goswamis fizeram, sendo renunciados, ele fez isso como sendo um pai de família, né, com um emprego, com muitas ocupações familiares. Ele conseguiu fazer a mesma coisa que os Goswamis, que eram monges renunciados, fizeram, ele conseguiu fazer também. Então, hoje é o dia desse grande devoto que ele realmente virou o jogo, assim, né? Se não fosse por causa dele, não existiria a consciência de Krishna como a gente conhece hoje no mundo todo, né? Prabhupada fala que tem uma coisa muito interessante, que o ano que Bhaktivinoda Thakur envia o livro Chaitanya, Sua Vida e Preceitos para o Ocidente, para as universidades ocidentais, é justamente o ano que ele nasce, né? Então Prabhupada fala assim que, na verdade, todo o crédito de propagar a consciência de Krishna para o Ocidente não era dele, de Prabhupada, mas era de Bhaktivinoda e de Bhaktisiddhanta. Ele falou que ele nasceu naquele mesmo ano e ele teve poder de levar a consciência de Krishna para o Ocidente porque ele estava, na verdade, só satisfazendo o desejo de Bhaktivinoda, que essa mensagem fosse levada para o mundo todo. É claro que a gente sabe que Prabhupada teve o seu crédito, e foi um crédito muito grande. Prabhupada trabalhou muito, isso é humildade. Prabhupada dá o crédito para Bhaktivinoda. Prabhupada, né, obviamente, assim como a gente sabe, uma pessoa só consegue levar a mensagem de Krishna se ela for empoderada diretamente por Krishna. Então Prabhupada é o principal devoto puro de Krishna, que levou a mensagem dele para o mundo todo. Mas Prabhupada lembrava sempre da importância de Bhaktivinoda em tudo isso, né? Então hoje é o dia da gente lembrar de Bhaktivinoda, agradecer ele, meditar profundamente nele, né? Tem muitas formas da gente homenagear Bhaktivinoda. Uma delas é fazer o que a gente está falando agora, falar dessa biografia magnífica dele. A gente também pode ler os livros de Bhaktivinoda para homenagear ele, meditar no mantra dele. Tem um mantra de Bhaktivinoda, né? Namo Bhaktivinodaya Sachitananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate, né? Então é legal a gente meditar nesse mantra de Bhaktivinoda nesse dia de hoje, mas com certeza a principal forma de homenagear Bhaktivinoda é pensar como a gente pode fazer, ou pelo menos colaborar, né? Assim, de acordo com as nossas capacidades, para fazer no mundo que a gente vive agora, no século XXI, o que Bhaktivinoda fez há 2 séculos atrás, no século XIX, né? Como fazer consciência de Krishna dialogar com a cultura e com o mundo contemporâneo, né? Não adianta a gente só se isolar e cantar o nosso mantra no nosso templo. Não, a gente tem que fazer como Bhaktivinoda fez, né? Levar essa filosofia para dialogar com o mundo. Então, como que, de acordo com a nossa vocação, de acordo com a nossa posição na sociedade, de acordo com as nossas possibilidades, como a gente pode fazer a nossa partezinha? Obviamente, a gente nunca vai ter assim, essa potência que Bhaktivinoda teve, ele é de fato muito único, mas a gente pode servir Bhaktivinoda, servir Prabhupada, servir Krishna, se inspirando em Bhaktivinoda e fazendo isso, né? Fazendo também o que Bhaktivinoda fez, seguindo os passos dele.
Então, é isso. Essa é a nossa homenagem a Bhaktivinoda. E se tiverem perguntas, comentários... Então vamos ver aqui. A Margarete, boa noite, Margarete, falou assim: onde se encontra este livro? Onde encontra este livro? Agora eu já não sei qual é o livro, né? Onde ele encontrou o Chaitanya Charitamrita, a biografia de Chaitanya, né? Que era o livro assim, que ele queria, que ele leu várias vezes, foi o livro que ele se tornou um devoto mesmo. Esse livro, o Chaitanya Charitamrita, ele... Assim, no momento ele não é impresso no Brasil, ele vai ser reimpresso logo logo, né? A nova edição dele já está pronta, está quase finalizada. A Bhaktivedanta Bhakti Trust, que é a editora, né, que Prabhupada fez, já está quase publicando de novo, republicando esse livro, e traduzido por Prabhupada e com os comentários de Prabhupada, né? Então ainda mais especial do que a edição que Bhaktivinoda leu, porque aí tem os comentários de Prabhupada. E a gente consegue na internet em inglês e consegue em alguns sebos ainda em português. Mas essa edição nova que está saindo em português, assim, vale muito a pena. Mas quem quiser ler em inglês, a gente encontra no site Vedabase. Lá dá para ler de graça. A Lenice perguntou assim: gostaria de saber em que ano ele começou essa trajetória. Já era 1900? Não. Começa antes, né? Ele começa em 1861, eu acho. Que ele começa assim, esse trabalho dele todo, né? E aí, em 1889, ele começa a mandar os livros pro Ocidente, né? O ano que Prabhupada nasceu. A Lenice falou: estamos precisando de um Bhaktivinoda aqui no Brasil nesse momento. Não só no Brasil, né? No mundo todo, né? Bhaktivinoda nunca é demais. A Patrícia comentou: até parece que ele não era da era de Kali Yuga. Com certeza não parece, né? E não era mesmo. Ele veio com certeza no mundo espiritual. E inclusive tem um livro dele que é muito legal, chamado Navadvipa Bhava Taranga. Navadvipa é o arquipélago com 9 ilhas que tem em Mayapur. Tá em uma dessas 9 ilhas, né? O local onde Chaitanya nasceu está em uma dessas 9 ilhas. E é dito que Navadvipa, essas 9 ilhas, o arquipélago inteiro, lá existem todos os humores espirituais nessa ilha, nesse arquipélago de Navadvipa. Então cada ilha lá, é dito que Krishna mesmo está presente em cada uma dessas ilhas em diversos humores. Então é dito que Nrisimha está lá, Ramachandra está lá. E aí tem um livro dele chamado Navadvipa Bhava Taranga, que ele mostra um tour espiritual por Navadvipa. Ele vai explicando qual é a importância sagrada de cada parte de Navadvipa. E ele fala que ele escreve esse livro, ele tem essa intuição quando ele está cantando japa e ele entra mesmo num transe, né? E aí mostra que o próprio Nrisimhadeva revela Navadvipa para ele e ele vê Krishna em Navadvipa. Então ele descreve esse transe e pela potência do livro, quando você lê o livro, realmente é tão emocionante que assim dá para acreditar que ele fez tudo isso mesmo, né? Que ele teve essa experiência mesmo. A Madhuri... A Damon falou aqui agora e eu também vi. A Madhuri falou que já tem para vender o Chaitanya Charitamrita na Sankirtana Shop. Então melhor ainda, já tá lá já na Sankirtana. Eu acho que então não tem todos os volumes ainda, né? Não sei se tem todos, mas já tá lá. Ele acabou de mandar o link no Facebook. Então aí, ó, tô desatualizado, já tem, então corram lá que vale muito a pena. Inclusive é o meu livro preferido também, é o Chaitanya Charitamrita, é muito bom. A Patrícia perguntou assim: qual foi a mudança que ele fez no Vaishnavismo? Então, a mudança que ele fez no Vaishnavismo, bem, primeiro de tudo ele revitalizou o Vaishnavismo, né, que estava perdido. Como a gente falou, no século XVIII se perdeu, ele revitalizou. E a grande atualização que ele fez foi dialogar com a sociedade da época dele, dialogar com os pensadores da época dele, né, como a gente falou. E ele fala que se a gente quiser trazer o Dharma de volta para o mundo contemporâneo, se a gente quiser trazer o Dharma, a gente tem que fazer 2 coisas, ele fala. A gente tem que primeiro entender o Dharma, e ele até recomenda alguma literatura, né, como Jagyavalkya Smriti, ele fala alguns livros na área da Smriti, ele fala que a gente tem que entender o Dharma,
Na verdade, ele fala que tem que fazer 3 coisas. Primeiro, a gente tem que entender a devoção por Krishna. Antes de mais nada, entender a devoção por Krishna, que é o Dharma mais elevado. Mas depois a gente tem que entender o Dharma em todas as suas manifestações. E aí ele recomenda essas outras literaturas. E aí a terceira coisa que ele fala é que a gente tem que entender o mundo. E aí ele fala que não adianta só entender Krishna, a gente tem que entender Krishna e o mundo. E aí a gente vai conseguir levar Krishna para todas as diversas áreas sociais, levar Krishna para dentro da educação, Krishna para dentro da cultura, Krishna para dentro da política, Krishna para dentro da economia. E ele fala que a gente tem que levar Krishna para todos os lugares do mundo, né? Ele fala que ele sonhava em ver assim grandes líderes mundiais, grandes políticos, grandes líderes nacionais com Tilaka cantando o mantra Hare Krishna. Então... Damo aqui deu uma foto para quem não conhece Bhaktivinoda. Aqui tá ele. Esse livro fala o quê? Esse aqui é o Jaiva Dharma, que é o grande romance que ele escreveu. Ele escreveu 2 romances, né? O Prema Pradipa e o Jaiva Dharma. Esse aqui é o Jaiva Dharma, que é ficou mais famoso. Então, acho que essa é a grande contribuição dele para o Vaishnavismo. Além de ter revitalizado, falado sobre a importância de levar o Vaishnavismo, levar a consciência de Krishna para todos os setores da sociedade. Aí tem o pessoal aqui falando que Bhaktivinoda é inspirador. O Rodrigo falou, nossa, muito bom saber a história de Bhaktivinoda Thakur, inspirador e impulsionador, Hare Krishna. Realmente, Bhaktivinoda, ele tem que servir pra gente como essa inspiração mesmo, né? Assim, pessoa que tinha muitas obrigações sociais, mesmo assim foi lá e fez sua parte, né? E... assim, o que mais é interessante é isso, como ele levou a consciência de Krishna para dentro da vida social. E Prabhupada, ele também tinha esse desejo, né? Prabhupada, ele falou bastante nos 3 últimos anos da vida dele, como ele tinha interesse de que tivessem universidades Vaishnavas, universidades em consciência de Krishna, onde as pessoas aprendessem sua profissão, mas aprendessem a como conectar essa profissão com Krishna, né? Prabhupada chamava isso de Varnashram College. Uma vez teve um discípulo de Prabhupada chamado Rupanuga, que inclusive ele uma vez apareceu até no programa do Silvio Santos, mas isso aí é outra história. Esse Rupanuga, ele conseguiu, foi o primeiro devoto a dar cursos da Bhagavad Gita em uma universidade, né? Foi na Universidade de Buffalo. E era curso que valia até crédito acadêmico para os alunos, foi uma coisa muito legal. E aí ele escreveu isso para Prabhupada e Prabhupada elogiou muito. Prabhupada falou, não tem um lugar melhor para a gente falar de Krishna do que na universidade. Mas você conseguiu um curso, isso é louvável. Mas eu não quero só um curso, eu quero uma universidade inteira ligada a Krishna. Então, Prabhupada tinha nessa coisa de levar Krishna para dentro do meio acadêmico. Prabhupada cria o Bhaktivedanta Institute, que é um instituto, né, para levar Krishna para dentro do meio científico, para debater a relação dos Vedas com a ciência. Prabhupada queria que os devotos levassem, né, expressassem consciência de Krishna através do que tivesse de mais refinado em arte na época deles, né? Tanto que uma vez ele conversando com um discípulo, Hayagriva, ele falou o esboço de um filme que ele queria sobre Chaitanya, então ele queria Chaitanya no cinema, né? Usar tudo, né? Tudo que tem. Prabhupada cria o partido político com seus discípulos. Então Prabhupada queria levar a consciência de Krishna para todos os âmbitos da vida social. Isso é o espírito de Bhaktivinoda, né? A Mandiari agora falou, por ele ter atitudes à frente da cultura da época, isso poderia ser um incentivo para o surgimento do Krishna West. Hridayananda Maharaj que cria, né, esse movimento Krishna West, que visa levar a consciência de Krishna a dialogar com a cultura ocidental, ele fala que se inspirou muito, sim, em Bhaktivinoda. Bhaktivinoda foi uma das maiores inspirações dele, né? Uma coisa, inclusive, que eu acho muito legal é que a gente costuma falar de cultura ocidental numa forma geral, né? Então, assim, Krishna West eu adoro, né, a ideia do Krishna West de levar Krishna a dialogar com a cultura ocidental. Mas a cultura ocidental é muito rica, muito vasta. Às vezes a gente pensa cultura ocidental, a gente pensa cultura americana, norte-americana. Mas a gente tem que levar Krishna a dialogar com a cultura de todos os lugares, né? Krishna na cultura do Brasil vai ser diferente de Krishna, por exemplo, na cultura de Portugal, da Espanha. Então a gente tem que fazer Krishna, consciência de Krishna, dialogar com todas essas culturas, com a cultura africana. Bhaktitirtha Maharaj fez isso. E por isso ele teve muito sucesso, né? Ele se tornou, por exemplo, o guru do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, para quem não sabe, decorou os versos da Bhagavad Gita quando ele estava na prisão. Assim, ele considerava que um dos líderes espirituais dele, um dos guias espirituais dele, era Bhaktitirtha Swami. Por quê? Porque ele conhecia a cultura ocidental, conhecia a cultura africana. Ele soube levar a consciência de Krishna para a cultura africana. Então esse é o espírito de Bhaktivinoda também, né? Tá no Krishna West, mas também estava em Bhaktitirtha. Tem um devoto chamado Krishna Bhajan,
que ele levou a consciência de Krishna para a Escócia, que era um local assim que era muito difícil, né? E por quê? Porque ele adora a cultura da Escócia, apesar dele ser norte-americano. Desde criança ele tinha muita atração pela cultura da Escócia, respeita muito a cultura da Escócia. Então esse também é o espírito de Bhaktivinoda. A Dani falou agora assim, mas como contribuir se o devoto não possui uma habilidade? Como refletir sobre isso? Não, todos nós temos uma habilidade, todos nós temos um jeito de ajudar. Um dos propósitos pelo qual a gente criou o Clube do Dharma era inclusive para isso. A gente tem 2 objetivos principais no Clube do Dharma, a gente tem vários, né? Mas o principal é ajudar as pessoas a descobrirem qual é a sua vocação e, segundo, como usar a vocação para contribuir. A gente ainda tem plano de fazer isso, a gente não sabe se a gente vai conseguir, a gente pede aí as bênçãos, a ajuda de vocês, mas esse sempre foi o plano nosso assim, no Clube do Dharma, ajudar nesse sentido, né? A gente ainda não teve muito tempo, a gente está tentando se estruturar, mas esse aí era o nosso objetivo, a gente está pretendendo chegar lá. Agora, a Bhaktin Helena perguntou, então Srila Prabhupada foi discípulo do filho de Bhaktivinoda Thakur, entendi certo? Entendeu certinho, né? O filho de Bhaktivinoda Thakur, um deles, Bhaktisiddhanta Sarasvati, era nesse raio de Vishnu, ele veio ajudar a dar prosseguimento na missão de Bhaktivinoda. Então Bhaktivinoda sempre quis fazer uma instituição, mas não conseguiu. Então Bhaktisiddhanta ele foi lá e deu o passo adiante, ele conseguiu fazer a instituição. E Bhaktisiddhanta sempre teve o desejo de levar a instituição para o Ocidente. E ele até conseguiu começar, né, uma ramificação na Inglaterra, na Alemanha, na França, mas todas deram errado, não vingaram. Então o grande sonho dele era levar isso para o Ocidente. E aí Prabhupada foi lá e fez a 3ª parte da missão, levou para o Ocidente. Então é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado e se inspirado em Bhaktivinoda. Ele é muito inspirador. Quem quiser saber mais sobre ele, procura o livro Divina Sucessão. Lá tem assim uma biografia bem bacana sobre ele, né? Bem completa.